Fala, turma! E aí, tudo bem? Então, espero que sim. Estamos aqui para dar início à nossa série de videoaulas, tá? Para retomar o conteúdo. Infelizmente não é da forma que a gente desejava, mas a tecnologia está aí para isso, né? Para nos aproximar enquanto as distâncias físicas nos separam. Beleza? Então, antes da gente iniciar, tá, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nas anotações de vocês sobre a Revolução Inglesa, nosso primeiro conteúdo, antes dessa pausa. Dessem uma lida no primeiro capítulo, que fala sobre o Iluminismo, para a gente começar o nosso capítulo de hoje, tá? Que fala sobre a Revolução Industrial. Mas por que, professor, que é preciso ler esses dois capítulos? Porque são dois capítulos que são necessários à leitura, que vocês relembrem o que foi visto, para que vocês possam entender que eles influenciam diretamente o que a gente vai estudar agora. Beleza? Então vamos lá. Ó. Qual a relação, professor? A Revolução Industrial, tá? Quando vocês lembrarem do Iluminismo, vocês vão ver que uma das ideias que o Iluminismo defendia era a ideia do cientificismo, né? Aquele pensamento racional, a valorização da ciência, dos experimentos científicos. E isso vai ser de fundamental importância para a Revolução Industrial, para o surgimento das novas tecnologias. Tá? E a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa, pessoal, ela tem relação com esse nosso conteúdo atual, porque a Inglaterra é considerada pioneira na Revolução Industrial. Ou seja, foi o primeiro país a possuir as indústrias, né? A investir na construção de indústrias, na produção, né? Na fabricação de bens de consumo através da indústria. Beleza? Então, a Revolução Industrial ela acontece quando esse cientificismo ele é impulsionado pelas ideias iluministas. Tá? Então, para entender como isso acontece, a gente tem que entender como se dá a passagem da produção de bens de consumo. A gente vai ver aqui da passagem do artesanato para a maquinofatura. Tá? Então, vamos lá. No artesanato, como é que é produzido um bem de consumo no artesanato? De forma artesanal, ou seja, de forma simples. Geralmente é um trabalho manual. Tá? Vamos usar exemplo aqui de um sapateiro. O sapateiro, o cara que produz o sapato de couro, vamos usar aqui esse exemplo, ele, de forma artesanal, ele participa de todo o processo de produção. Desde o início, da preparação da matéria-prima, de toda a confecção, até o estágio final para a confecção do bem de consumo, que seria, no nosso exemplo aqui, o sapato, certo? Isso aqui é no artesanato. O que é que acontece, pessoal? Agora a gente vai ver a relação com a Revolução Inglesa. Na Revolução Inglesa, tá? Com o fim da Revolução Inglesa, a classe burguesa, os burgueses, lembra dos burgueses, caderninho aí do lado para anotar. Os grandes comerciantes, eles vão sair com prestígio, vão conseguir acumular riqueza e com isso vão investir na produção desses bens de consumo, desses produtos diversos, para poder comercializar, né? E a partir desse comércio obter o lucro, ou gerar mais riqueza. Certo? E com isso eles têm contato com os artesãos, tá? E passamos para o segundo estágio de produção, que é a manufatura. Qual a diferença do artesanato para a manufatura? No artesanato, aquele trabalho é individual, tá? E próprio do artesão. Então, aquele artesão que produz o sapato, ele está fabricando aquele sapato ali para ele mesmo, tá? Ele participa de todo o processo do início, ele começa até o estágio final e ele mesmo comercializa. Tá? E ali ele tira o seu sustento. Na manufatura, o que é que acontece? Aquele artesão ele vai oferecer sua força de trabalho. O que é força de trabalho aqui? Força de trabalho é a habilidade que aquele artesão tem para fazer o sapato. Tá? Então ele oferece a sua força de trabalho para quem? Para o burguês. O burguês é quem tem dinheiro. E ele vai fazer o quê? Vai pagar. Tá? Vai pagar aquele artesão para produzir o sapato para ele. Aí ele comercializa e lucra com a venda desse sapato, o burguês. Tá bom? Então isso é a manufatura. Qual é a principal diferença? Na manufatura vão ser uma série de artesãos trabalhando agora para um burguês que vai contratar o quê? Aquela força de trabalho, ou seja, vai pagar um salário para o artesão, para aquele artesão produzir um sapato que vai ser comercializado para o burguês e o lucro vai para o burguês, tá? Só que na manufatura, diferente do artesanato, aquele artesão ele não fabrica o sapato desde o início, desde a matéria-prima, da preparação do couro,
da produção do modelo do sapato até o estágio final, aquele artesão ele vai participar somente de uma parte, seja da produção, da preparação da matéria-prima, ou da confecção do solado, ou da montagem do sapato. Ele participa apenas de um estágio. É como acontece nas fábricas hoje. Vamos usar aqui o exemplo da Grendene aí no seminário. Quem tem aí algum familiar que trabalha ou já trabalhou na Grendene, vocês podem questionar eles qual era a função que eles exerciam na empresa. Vocês vão perceber que eles tinham uma função específica, ou seja, os trabalhadores na Grendene, eles, que é o exemplo que nós estamos citando aqui, eles participam de uma parte desse processo de produção. Tá? Ou vai lidar com a matéria-prima para a confecção do calçado, ou vai ser o responsável pela colagem, tá? Ou vai ser o responsável pelo estoque, enfim. Certo? Então, ele participa de uma parte do processo. Era dessa forma que acontecia na manufatura. Há agora uma divisão do trabalho. Aquele artesão que antes trabalhava sozinho e produzia tudo, agora ele vai trabalhar para alguém, que no caso é o burguês, e vai produzir somente uma parte, certo? Isso é a manufatura. Anota aí e diferencia esses 3 estágios. O terceiro estágio agora, pessoal, nós vamos falar sobre a maquinofatura. Como o nome já diz, maquinofatura vem de máquina. É aquela parte do processo onde vai haver a incrementação ou a inserção de máquinas nessa manufatura. Então, os burgueses querendo acelerar a produção, tá, para fabricar mais sapatos, que é o exemplo que a gente está dando aqui, ele vai investir na produção de máquinas, para utilizar essas máquinas na sua indústria, para fazer com que a produção do seu sapato ela aconteça de uma forma mais rápida, né? Os trabalhadores eles consigam produzir mais sapatos em menos tempo. Então, esse burguês produzindo mais sapatos em menos tempo, ele vai ter mais sapatos para vender e, consequentemente, ele vai ter mais lucro, certo? Esse terceiro estágio é chamado de maquinofatura, certo? E com isso, os burgueses eles vão incentivar, né, os inventores da época, vão pagar, inclusive, para quem conseguisse produzir inventos que acelerassem a produção na sua indústria. E por que isso vai ser importante? Isso vai ser muito importante, tá? Porque vai fazer com que a tecnologia, na época, ela se acelere, né? Ela avance de uma forma bem mais rápida, beleza? Então, deu para entender esses 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura, certo? E isso acontece primeiro na Inglaterra, como a gente disse anteriormente. A Inglaterra é a pioneira porque falamos que um primeiro estágio é por conta da estabilização política. A Inglaterra já tinha passado pela sua revolução, tá? Pela Revolução Inglesa, nós vimos anteriormente, tá? E com isso ela estava estabilizada politicamente, não tinha o conflito político que outros países estavam passando, né? Revolucionário. Então, o que aconteceu? Isso facilitou com que ela pudesse focar sua produção ou investir na construção de indústrias, certo? Um outro motivo tinha sido o enriquecimento dessa classe burguesa, né? Depois da Revolução, que ela conseguiu acumular capital suficiente para investir na fabricação, na construção de indústrias, né? Investir na indústria para comercializar seus produtos. Um outro motivo é a presença da matéria-prima, tá? A principal matéria-prima utilizada nessa Revolução Industrial vai ser o ferro, tá? E o carvão. O carvão é que vai ser o combustível da época, né? As máquinas na época elas vão ser movidas com a queima do carvão, tá? Então as colônias inglesas elas tinham a presença dessas matérias-primas de forma abundante, tá? E o outro motivo era a presença de mão de obra, tá? Na Inglaterra, por conta dos cercamentos, né? As terras que eram consideradas comunais, elas foram cercadas e os camponeses que viviam nessas terras eles foram expulsos. Eles perderam suas terras. Com isso, eles tiveram que ir para onde? Tiveram que ir para as cidades. Chegando nas cidades, a opção de sobrevivência que eles tinham era trabalhar nas indústrias. Isso mesmo aí que vocês estavam pensando, né? A única opção de sobrevivência que ele tinha era trabalhar nas indústrias. E esse trabalho nas indústrias, tá, vai ser em troca de um baixo salário que vai ser oferecido pelos burgueses. Tá? Eles vão pagar pouco. Os camponeses, como é a única alternativa que eles têm de sobrevivência, vão aceitar esse trabalho, tá? E vão servir aí de mão de obra barata nas indústrias da época na Inglaterra. Isso aí vai servir para
para o surgimento de duas classes, né? A sociedade, né, vai ser muito se discutido sobre isso, vai ser dividida em duas classes, que seria, de um lado, a burguesia, que eram os grandes comerciantes, os donos das indústrias, né, os donos dos meios de produção, né, aquele cara que tinha o dinheiro, tinha a indústria, tinha as máquinas para fabricar os produtos. E os operários ou proletários, tá? Quem eram esses operários, esses proletários? Eram os trabalhadores que nem tinham dinheiro, tá? Nem tinham as indústrias, condição de ter uma indústria, e nem tinha as máquinas, não tinha condição de ter uma máquina para produzir para si próprio. O que é que ele tinha? O que nós falamos lá no início. Ele tinha a força de trabalho, ou seja, ele sabia fazer, vamos lá, voltando para o exemplo que a gente estava citando aqui, ele sabia fazer um sapato. Então ele chegava lá para o burguês e pedia o quê? Pedia um emprego. Tá? Eu tenho uma força de trabalho, eu sei fazer um sapato. Em troca, o que é que o burguês fazia? Pagava um salário. Tá? Então a sociedade, ela diferente, tá, do que acontecia nos séculos anteriores, tá, que era dividida lá em primeiro estado, né, tem lá o clero, alto e baixo clero, segundo estado, né, o rei, nobreza, e o terceiro estado, onde estaria ali os camponeses. Você percebe que agora ela é dividida em duas formas, né, em duas classes. Vai ver essa classe aí de burgueses, os comerciantes, e a classe de operários, certo? E como é que vai se dar essa vida na cidade, pessoal? Vocês têm que entender que foram transformações que aconteceram de forma muito rápida para a época, tá? Então, as cidades da época não tinham estrutura para receber essa quantia de gente que estava saindo do campo para ir morar na cidade, para trabalhar nas indústrias. Então, não eram cidades que tinham uma estrutura adequada para receber essa quantidade de pessoas. Então, não tinha saneamento básico, as pessoas vão viver em locais precários, aglomeradas, né? Isso aí vai contribuir para a proliferação de doenças, tá? Vai ser um período em que vai haver a poluição vai ser muito frequente, tá? E eles tinham isso como, né, necessário para poder se conseguir o progresso, tá? Então essas vão ser as principais transformações que vai acontecer aí nas cidades, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre, continuando a Revolução Industrial, nós vamos ver um pouco sobre a condição de trabalho, tá, desses operários, a luta deles por melhorias na condição de trabalho, certo? Por hoje é só, espero que tenham entendido. Então, um abraço.